eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Santo e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por este pedido de oração. Te louvamos, Senhor, por essa leitura. Te louvamos, Senhor, por cada louvor aqui apresentado. Que tudo, Senhor, que nós iremos fazer, suba como aroma suave às tuas narinas. Pai, em nome de Jesus. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, apenas uma reflexão para nós entendermos o texto da qual a gente lemos. Jeremias 18, ele já conta a história da visão, daquilo que Deus o chamou. Jeremias ainda era jovem quando Deus o chamara para profetizar, e ele chamou num tempo difícil. O tempo não era tão fácil para Jeremias, para os profetas. Até porque, meus irmãos, no ano 604, 605 mais ou menos, quando Nabucodonosor invadiu Israel, conforme profetizado por Isaías há 100 anos antes, e Israel ficou em calamidade, Israel ficou despedaçado por conta do pecado dele mesmo. Deus, quando chamou Jeremias, e chamou num momento difícil, Israel estava no estado caótico, os muros derrubados, aleluia, os príncipes levados para cativeiro, aleluia, havia muita morte, muita destruição. E Deus, quando ele chamou Jeremias, aqui no capítulo 18, eu quero enfatizar apenas o capítulo 18. Quando a palavra do Senhor veio a Jeremias, ele disse: olha, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então não veio a palavra de qualquer pessoa, mas veio a palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Sei que é de uma forma metáfora. Quando Deus levanta-te, Jeremias, não significa que ele estava verdadeiramente sentado, não, mas que estava desanimado, porque a vida de Israel não estava boa. O pecado de Israel levou ele a estar daquele jeito. Quem fez Israel cair foi justamente os pecados deles mesmos. Israel havia abandonado o Senhor e havia se prostituído com outros deuses. E quando Deus disse assim: olha, levanta, Jeremias, levanta-te, tenha ânimo, Jeremias. E Jeremias levantou, e Jeremias desceu à casa do oleiro. E ele, para ouvir o Senhor, ele tinha que descer à casa do oleiro. Jeremias, para ouvir o Senhor, ele teve que se levantar. Houve uma caminhada, e para ouvir o Senhor falar, ele tinha que descer à casa do oleiro. Quando estava na casa do oleiro, ele viu que um homem, havia um homem fazendo sobre as rodas. Os irmãos há de convir comigo que isto é um serviço muito antigo, onde os vasos é colocado numa roda e girava para poder moldar ali o vaso. E aqui, irmãos, eu tenho algo para mostrar para vocês, dizer para vocês algo muito importante. É que, aleluia, o processo, irmãos, é necessário para que o vaso chegue ao forno. Há um processo do vaso chegar ao forno. E esse processo, irmãos, ele é inevitável. Há uma necessidade para que o barro chegue ao ponto de poder confeccionar o vaso na mão do oleiro. Em primeiro lugar, o barro tem que ser extraído da terra.
E estudando sobre algumas coisas, irmãos, nós percebemos e entendemos. E eu vi um comentário de um especialista dizer que há 200 tipos de barros, mas somente 8 tipos de barro é necessário, 8 de barro que pode fazer. Ou seja, 8 tipos de barros que pode confeccionar um vaso. Não é todo barro, não é qualquer um. E ali o oleiro, ele vai para a floresta ou para o natural, e ali, aos seus olhos, ele sabe qual é o barro melhor. Ele sabe qual é o produto melhor para confeccionar a sua peça, a sua obra. Este é o primeiro passo. O oleiro, ele vai lá no natural, na floresta, vai lá onde ele achar que tem o barro, e vai lá olhar, ele vê, e ele escolhe o barro ideal para fazer o vaso. Não é qualquer barro, não, senhor. O segundo processo, irmãos, depois que ele encontra o barro necessário, e ele vê outro processo, que é a peneira, e vai peneirar o barro. O barro vai ficar aqueles torrões, e ele vai quebrar os torrões. Depois que quebra os torrões, ele coloca na peneira, vai tirando as pedras, os galhos, vai tirando aquilo que não tem como ficar, porque na hora de fazer o barro pode atrapalhar, o barro pode ficar com defeito. Então é necessário ir para a peneira. Aleluia! E depois que ele ir para a peneira, irmãos, que fica somente o barro, o oleiro, ele coloca água e ele pisa o barro até unificar e ficar com uma substância ao ponto da fabricação. Aleluia! Então este processo é necessário para fazer o vaso. E o processo, irmãos, depois que estiver pronto, depois que ele pisa o barro, que vê que o barro está unificado, coloca água, pisa, unifica o barro, aí ele coloca em um saco preto e coloca na sombra, para o barro ficar dormindo ali. Não pode levar sol, porque pode deformar o barro. Ele fica na sombra. E de vez em quando, aos olhos do oleiro, ele vai lá para ver se o sol, quando ele faz o seu arrudeio, para ver se o sol está chegando até aquele barro. E ele dá uma olhadinha, ele retira, ele vira. E depois que o barro estiver pronto, irmãos, ele coloca no tabuleiro para fazer a peça. Aleluia! E depois que a peça estiver pronta, ele te coloca no forno. Porque se esse processo não tiver corretamente, quando ele for levar fogo, irmãos, ele vai rachar. Aleluia! Por isso que eu digo, o processo é necessário para a fabricação do vaso. E você é um vaso na mão do Senhor. E eu sei que o processo é doloroso, meus amigos, irmãos. É muito difícil, claro que é difícil. O Senhor, quando Ele nos chama, irmãos, há um processo. E às vezes somos humilhados, somos rejeitados. Aleluia. Passamos por privações, passamos por dificuldade financeira, passamos por provas de enfermidade. Tudo isso faz parte do processo para chegar o barro na mão do oleiro e ele fabricar conforme o seu parecer. E depois da fabricação ele coloca no forno, aleluia, que é a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu sei que o processo é doloroso, mas é necessário o processo. Aí eu entendo porque Paulo dizia, em Gálatas, Paulo dizia que ele já estava crucificado com Cristo. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele já estava crucificado com Cristo. A vida de Paulo não era mais dele, era de Jesus. É necessário que você, que é o barro na mão do oleiro, não é qualquer oleiro, não, Senhor, é o Senhor Deus. Ele é especialista em moldar, Ele molda conforme o seu parecer. E aquilo que está atrapalhando na fabricação, no processo, para você tornar-se um vaso de honra, Ele tira.
Não se desespere, amigo. A situação está difícil. O desespero chegou na sua casa. O armário está vazio. Ou quem sabe você está enfermo, ou alguém da sua família. O processo para chegar na mão do oleiro é necessário. Observe que o oleiro, ele vai para o natural. Ele vai lá na floresta, ele vai no mato para extrair o barro. E o barro, ele é necessário. Não é qualquer um, ele escolhe o barro que ele quer, o produto que ele quer, o elemento que ele quer, que ele sabe que este pode fazer a peça ou a sua obra. Você é uma obra na mão do Senhor. Se está doendo, é porque o Senhor está moldando. Se está difícil, é o Senhor moldando a tua vida. Se o processo está doloroso, é necessário para você suportar o que Ele vai colocar em tuas mãos. Não se preocupe, se voltar a quebrar o vaso, Ele faz outro. Não se preocupe, o barro continua num tabuleiro, rodando. Há uma vida, ou seja, quando eu falo rodar, irmãos, é uma caminhada constante, aleluia. Essa vida, aleluia, não é uma vida como eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Depois que o barro é extraído da terra, irmãos, ele peneira, vai para a peneira, ele quebra os torrões, sai quebrando, e vai tirando no meio do barro as pedras, aquilo que atrapalha, aleluia, a tua vida, a tua caminhada, aquilo que atrapalha, quando o Senhor for fabricar, para o vaso não ficar torto, para o vaso não ficar troncho, aleluia, a fabricação do Senhor é perfeita, aleluia. Se alegra, amigo, se alegra, porque tu está nas mãos certas do oleiro, o Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Está na peneira, aleluia. Depois que tirar os galhos, as pedras, os gravetos no meio do barro, olha, ele pega, quebra os torrões ali, olha, coloca a água e sai pisando, ó, o Senhor pisando. Para o quê? Para unificar, ficar mais sólido, ficar mais colado com Ele, intimidade com Ele, aleluia. Depois que o barro der pronto, Ele coloca para descansar na sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Você está descansando na mão do Senhor. Não se aperreia, não se desespera. Não. Confia nele. Está doendo. Ele está tirando o que não presta. Aleluia. Tu está chorando. Aleluia. Não tem problema. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você pode dizer amém? Escreva aqui. Eu creio nessa palavra. O processo é necessário para que o barro esteja pronto na mão do oleiro. Ele está fazendo uma obra-prima na tua vida. Tu serás um vaso de honra, de bênção na mão do Senhor. Mas se alegre com o processo. Não desista. Aleluia. Durante esse processo, não desista. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil. Aleluia. Tem os falsos amigos. Sim, tem. Tem aqueles que nos rejeitam. Tem sim. Tem a necessidade financeira, você olha para um lado, olha para outro, não tem nada. Sim, tem. Mas é o processo. Você está na mão dele. E quando ele tiver com tudo pronto, ele vai fabricar o vaso conforme o seu parecer. Aleluia. E depois desse processo, irmãos e amigo, você é colocado no forno a fogo. Que o Espírito Santo de Deus nesta manhã manifeste na tua vida e lhe dê força para você não desistir. Eu sei que tem muitos que aqui escreveram que pela manhã disseram: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Não se preocupa, é o processo, é o Senhor, aleluia. Você está num tabuleiro, Ele está fabricando. E outra,
Toda obra inicia de dentro para fora. O oleiro, ele coloca a mão no barro, no meio do barro ele começa a fazer o vaso. O processo começa de dentro para fora. Aleluia! Não se preocupe, é o interior. Se há necessidade de passar por esse processo, você precisa passar por esse processo. Se alegre, louve o nome do Senhor. Aleluia! Quanto mais te aperta, você dá glória. Aleluia! Quanto mais, aleluia, vem as crises financeiras e você, Senhor, aleluia, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Não se preocupa, você está na mão certa, na mão do oleiro, aleluia, e você vai ao fogo, aleluia, e aí você é purificado, é restaurado, é um vaso de honra, é um vaso de bênção. Creia nesta palavra, em nome de Jesus. Paulo disse: não mais vivo eu. Você pode dizer como Paulo? O que o Senhor quer nos falar nesta manhã é simples. O que é? Aquele que deixar a sua vida por amor de mim, achá-la. O Senhor está dizendo: deixe de seguir a si mesmo, siga a mim. Assim diz Jesus. Tem muitos cristãos, muitos crentes seguindo ele mesmo. Não, siga Jesus. Você quer ser um vaso de honra, de bênção, mas não quer passar pelo processo, não pode deixar de passar, porque se colocar no fogo, vai ter rachadura, o vaso não vai prestar, o vaso não vai ser útil. E para ser útil é necessário passar pelo processo. Deixa te apertar, dá glória. Está passando fome, dá glória. Está doente, dá glória. Está rejeitado, dá glória. Está sendo humilhado, dá glória. Nada consegue deter um profeta do Senhor. Seja um discípulo do Senhor, não apenas um seguidor, aleluia. Seja um vaso. E todo mundo quer ser vaso, mas tem que também querer passar pelo processo. Então se ajuste, queira: Senhor, eu quero ser um vaso de honra, Senhor, mas não pode esquecer de pedir para passar pelo processo. Não tem como. O oleiro vai lá na mata, pega o barro, tira, extrai da terra, arranca da terra, limpa as pedras, os galhos. Depois que limpa, ele quebra os torrões, peneira. Depois que peneirar, coloca água, pisa, até o barro estar unificado. Você pode dizer amém? Coloca na sombra, depois vai para a obra. O Senhor com a sua mão, começa a fazer o barro, aleluia. O barro maravilhoso. Se tiver alguma pedra na hora, irmãos, não presta. Na hora da fabricação não presta. Ali, o barro todo unificado, todo prontinho, e o oleiro só fabricando, e a roda girando, girando, a tua vida caminhando, a tua vida no processo, e ele só na fabricação, aleluia, aleluia, fabricando. Aí vem o quê? O fogo. Aí o fogo do Espírito nos batiza, aleluia, aleluia. Aí o fogo vem, e aí vem sabedoria, aí vem força, aí vem inteligência, aleluia. E você fica mais forte, e você é um pregador da palavra, e você coloca as mãos, os enfermos curarão, e os sinais te acompanharão, porque você tornou-se um vaso de honra, um vaso escolhido na mão do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta manhã.